Estamos iniciando o nosso programa Católicos pelo Mundo e no programa de hoje vamos receber um convidado que é músico, compositor, brasileiro e canadense, mora em Toronto, no Canadá, e o seu estilo tem uma linguagem tradicional usando técnicas contemporâneas e modernas. Seja bem-vindo, Dr. Henrique Coy. Olá, bom dia. Doutor Henrique, então, antes de iniciar essa nossa entrevista, a gente gostaria de rezar uma Ave Maria e encomendar a Nossa Senhora de Fátima, que conduz esta entrevista. Sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Tudo bem. Henrique, então a gente gostaria de iniciar essa nossa entrevista que o senhor explicasse o que é a música e o que é a música para um católico. Essa é uma pergunta bastante complexa, mas eu vou tentar resumir aqui, né? A música é a arte da combinação dos sons de maneira inteligível e harmoniosa. Então, não basta ser um som qualquer e chamar de música, mas quando você combina esses sons, né, de uma maneira artística, harmoniosa, inteligível, e nós temos o que a gente chama de música. E, para um católico, a música, continua tendo a mesma definição, só que a música sacra ganha importância ainda maior para um católico, né? Então, o que é a música sacra? A música sacra é a música destinada à liturgia, basicamente, né? Então, assim, você tem música sacra e música profana. Eu lembro do padre Sérgio Muniz explicando uma vez o que é profano, né? Profanos, pro quer dizer diante de ou fora, e fanos do templo. Então, quer dizer, profanos quer dizer a música, o que é de fora do templo. Então, a música profana é a música que não faz parte do templo. E a música sacra é a música separada do mundo para o culto a Deus. Então, basicamente, esse é digamos assim, definição de música sacra. Claro que existem várias nuances, né, dessa definição, mas basicamente é isso. Então, para o católico, realmente, a noção de música sacra é muito importante, e sabendo que a música sacra tem dois objetivos principais, que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Isso é dito em diferentes documentos da igreja. Com que medida e quando se deveria escutar a música? Essa é uma pergunta muito pessoal, porque depende de pessoa para pessoa. Um músico, obviamente, vai escutar muita música porque faz parte da formação dele. Uma pessoa que não é um não músico não vai precisar ouvir tanta música, mas ao mesmo tempo faz bem ouvir música. Agora, eu acho que mais importante do que com que medida ou se deve escutar a música, eu acho que o mais importante é que músicas escutar, né? Porque você pode escutar 1-2 horas por dia, mas o que você escuta? Então, porque a música, a música não é neutra, ela te influencia, né? Então, você tem que saber o que você está escutando. Assim como o que você assiste, o que você ouve em geral, a mesma coisa com a música, você tem que selecionar o que você escuta. Qual seria a relação interior e exterior sensível da música como um instrumento para a elevação da alma a Deus? A música, ela mexe com a inteligência e com os sentimentos. É importante falar que sentir algo não é algo ruim necessariamente, né? A gente não deve achar que estou sentindo alguma coisa, então isso é algo ruim, eu devo acabar com os meus sentimentos. Não é por aí. O problema é quando a gente entra no sentimentalismo, que é quando a gente toma as nossas decisões baseadas nos sentimentos e não na inteligência, menos ainda na oração, que está relacionado com a inteligência, pois o ato de fé é um ato da inteligência. Mas, então, assim, a música ela vai produzir sentimentos. E diferentes músicas vão produzir diferentes sentimentos. Até mesmo no canto gregoriano, diferentes modos, né? Vai ter um modo do gregoriano que soa de um jeito. Modo
digamos assim, uma coleção de notas que produz uma sonoridade específica. Então, vai ter um modo que vai soar de um jeito e vai produzir tais sentimentos, outro modo que vai soar de outro jeito e vai produzir outros sentimentos. Isso não tem problema nenhum. Agora, quando se torna algo sentimentalista, que o seu sentimento está acima da sua inteligência, aí se torna um problema. De que forma o senhor acha que a música e o canto ajudam tanto o sacerdote como os fiéis a rezarem? A música, como disse, tem dois propósitos, que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis. E seja na missa tradicional, seja na missa nova, né, na missa pós-Vaticano II, a música tem a mesma função. Não mudou a função da música. E a gente vê hoje uma diferença muito grande de música, estilo musical, quando se vai em missa tradicional e quando se vai em missa nova. Porém, essa diferença não deveria ser tão grande. Se você vê os documentos da Igreja, os documentos do Vaticano II, como eu disse, eles falam, em primeiro lugar, o canto gregoriano, em igualdade de circunstâncias. Então, o canto gregoriano, principalmente os cantos mais simples, deveriam ser cantos populares do povo. O povo deveria conhecer alguns cantos como o canto da Missa de Ângeles ou alguns outros fáceis, que isso deveria ser o canto popular do povo. E o povo é capaz de saber isso, não é complicado assim. Se você faz todos os domingos, vai aprendendo. Então, assim, a missa nova deveria ter como base o canto gregoriano, em seguida a polifonia, e também outros tipos de música que podem entrar. Tudo bem, não estou excluindo os outros tipos de música desde que não soem profano. Mas, basicamente, deveria ter uma base de canto gregoriano e o canto gregoriano deveria ser popularizado. Isso que você lê nos documentos do Concílio Vaticano II, em particular no Sacrosanto Concilium e no Musicam Sacram. Quais são os instrumentos e por que para a liturgia? Essa é uma pergunta também complexa. Eu vou começar respondendo com o atual, assim, que a Instrução Geral do Missal Romano, atualmente, né, ele diz o seguinte, ele não diz quais instrumentos são permitidos e quais são proibidos. Na história da Igreja já teve lista de instrumentos proibidos ou permitidos. A Instrução Geral do Missal Romano atual, ele não dá uma lista. Porém, o que ele fala é o seguinte, é conveniente que o órgão, antes de ser destinado ao uso litúrgico, seja bendito segundo o rito que vem no ritual romano. Ou seja, o órgão é o instrumento litúrgico por excelência. Na verdade é o seguinte, a música clássica ela é puramente vocal. Essa é a essência da música clássica. Mas você pode usar instrumentos. Então, o órgão é um instrumento litúrgico por excelência, né? Depois da voz. Isso é dito em vários e vários documentos da Igreja. Você tem Divinos Cultus de 1928, Música Sacra Disciplina de 1955, e Música Sacra e Sacra Liturgia de 58, e o Sacrosanto Concilium do Concílio Vaticano II, que fala que na Igreja Latina o órgão de tubos deve ter ser tido com autoestima. Então, o órgão é instrumento litúrgico assim de preferencial. Mas tem outros instrumentos. Aí o que fala de outros instrumentos? Bom, a Instrução Geral do Missal Romano diz que pertence às conferências episcopais de pronunciar-se quanto às formas de música, melodias e instrumentos musicais que é lícito admitir no culto divino. Mas aí vem uma cláusula no final. Desde que se adaptem ou possam se adaptar ao uso sagrado. E aí que entra um pouco de interpretação, né? Porque, assim, quem deve definir instrumentos que podem e não podem ser utilizados é a Conferência Episcopal. Só que a Conferência Episcopal tem que decidir esses instrumentos de uma forma que eles se adaptem ou possam se adaptar ao uso sagrado. E aí entra toda a tradição da Igreja. Você tem na história da Igreja, né, instrumentos que foram proibidos, que não foram proibidos. Qual é digamos assim, o princípio que norteia isso tudo? É que a música sacra não pode soar profana.
Então, você tem uma diferença da música sacra e da música profana. Se a música que você está ouvindo na igreja soa como a música que se ouve na rádio, tem um problema. A não ser que a rádio esteja mostrando música sacra, pode ser também, né? Mas não é que a música profana seja ruim, veja bem. A profana quer dizer simplesmente que é fora do templo. Mas, então, assim, você tem instrumentos que já foram permitidos, assim, explicitamente, por exemplo, violino, nos instrumentos de corda com arco. Então, depois do órgão, se a gente faz uma espécie de hierarquia dos instrumentos para a liturgia, primeiro voz, depois o órgão, depois vem os instrumentos de corda com arco, como o violino. E sobre instrumentos de sopro, tem um dos documentos da igreja que diz que eles só devem ser utilizados instrumentos de sopro como trompete, flauta, clarinete, que podem ser utilizados, mas com cautela. Então, assim, a gente tem um órgão, violino e outros instrumentos de arco, depois instrumentos de sopro, e depois não tem mais uma lista de que pode e que não pode, assim, mas ele tem, quer dizer, na verdade tem uma lista do que não pode. Isso é um documento de 1903, chamado Tra le Sollecitudini, onde São Pio X, ele proíbe explicitamente o uso do piano na liturgia. Alguns podem ficar surpresos, mas o piano... É porque o piano ele é o símbolo da música de concerto do século XIX. Então, você pensa no piano, você pensa numa sala de concerto, você pensa num teatro. Então, tem uma relação profana muito forte. Mais uma vez, profana não quer dizer ruim. Tá? Então, só que como o piano tem essa relação com música profana muito forte, o Papa São Pio X resolveu proibir o uso do piano na liturgia, para evitar esse som profano dentro da missa, dentro da liturgia. E instrumentos de percussão em geral, como bumbos, pratos, sinos, também eram proibidos. Agora, isso em 1903. Hoje em dia não existe uma lista proibindo, mas vale o bom senso. Entende? Se antes não atendia aos princípios da música sacra, hoje também continua não atendendo, né? Como fala o Missal Geral, a Instituição Geral do Missal Romano, desde que se adaptem ou possam adaptar ao uso sagrado. Qual seria, do seu ponto de vista, o maior problema da música atual? Bom, a música atual, a gente pode dividir ela em duas categorias. A gente pode dividir a música atual erudita e a música atual popular. E os problemas são tanto diferentes, assim, né? A música atual erudita, o que se passa é que a novidade, as coisas novas, as técnicas novas, são mais importantes do que a beleza. No século XX, de uma maneira geral, e particularmente na arte, na música, se relativizou o conceito de beleza, né, e se colocou um foco na técnica. Isso no século XXI, esse foco na técnica segue muito forte. Então você vê nas faculdades de música, de composição, que o foco do estudante de composição, na maior parte das vezes, não é buscar a beleza, mas é fazer algo novo. Porque o conceito de beleza foi relativizado. Então, assim, não é que fazer técnicas novas seja algo ruim. O problema é você perder o conceito de beleza. Então, esse é um problema da música atual erudita. E na música atual popular, eu lembro do padre Paulo Ricardo uma vez falando, né, de uma certa hierarquia na música, melodia, harmonia e ritmo. E que o que acontece na música popular é que o ritmo se sobrepõe à melodia, a música popular atual. Né? O ritmo se sobrepõe à melodia. Ritmo aqui, no caso, sentido de batida, levada, né? Estilo de música. Isso que eu quero dizer. Então, assim, isso sobrepõe também a beleza. O mais importante é aquela música ritmada, que vai fazer mexer com o seu corpo, que vai fazer você curtir com o corpo, mas a noção de beleza, a noção de melodia estão em segundo plano. E quais foram os momentos na história da Igreja que a música sacra passou por grandes mudanças? Essa é uma pergunta interessante, porque em termos de legislação,
Em geral, o que acontece é que as mudanças ocorrem e depois a igreja se pronuncia e diz, olha, essa mudança aqui ficou ok, essa mudança aqui não ficou ok. Mas você tem diversos estilos, né, de música ao longo dos séculos. Na história da igreja, assim, você tem o canto gregoriano. Antes do canto gregoriano, você já tinha o canto dos salmos, né, que era da tradição judaica. E aí você tem depois o canto gregoriano, na Idade Medieval, na Idade Média. E na própria Idade Média se desenvolveu a polifonia. Poli quer dizer vários. O canto gregoriano é monofônico, um só som, né? Então, uma só melodia. Polifonia quer dizer várias melodias ao mesmo tempo. Então, se desenvolveu na Idade Média uma polifonia um tanto que hoje para nós hoje, soa um tanto robusta, digamos assim. Depois, na polifonia, no Renascimento, se desenvolveu uma polifonia mais suave. E a música continuou se desenvolvendo até os tempos modernos, com diferentes técnicas. Agora, interessante é ver a questão da legislação da polifonia, porque até então a música era o canto gregoriano, monofônica, e pronto. Quando começou, né, as técnicas de composição começaram a se desenvolver na Idade Média, a própria partitura começou, porque antigamente as músicas eram aprendidas de cor, não havia partitura, né? Então, com o desenvolvimento da partitura, tudo isso, foram se desenvolvendo as técnicas de composição e veio a polifonia. Só que, o que aconteceu? A polifonia foi começando a ser cantada, mas os compositores começaram a inventar um monte de coisa. Não tinha uma regra, era uma coisa nova, então eles começaram a inventar e chegaram a um ponto, por exemplo, de colocar vários textos ao mesmo tempo. Então chegou um ponto que você não entendia mais qual era o texto da música, né? Enfim, chegou um ponto, então, que no Concílio de Trento, a igreja achou por bem discutir esse assunto. Vem cá, a polifonia pode ou não pode ser cantada? Deve ou não deve continuar na igreja, na liturgia? E, bom, uma coisa importante que dizem, quer dizer, falam que Palestrina salvou a polifonia. Isso talvez seja um exagero falar assim, mas Palestrina é um compositor italiano, que era mestre de capela do Vaticano. Ele compôs uma missa Papa Marcelli, e essa missa foi tocada para os padres conciliares. E ele foi cantada. E eles viram, no exemplo dessa missa, que era possível conciliar a beleza da polifonia com a clareza do texto. Então, eles falaram, não, a polifonia vai sim continuar na liturgia, só tem que ter cuidado com o texto tem que ser claro, mas a polifonia é algo a se continuar. E continua até hoje. Você pega os documentos por exemplo, o Sacrosanto Concílio, no Vaticano II, ele fala que, em primeiro lugar, na liturgia, né, em igualdade de circunstâncias, deve ser o canto gregoriano. Depois ele fala da polifonia, e depois ele fala de outros estilos de música. Mas, enfim, o gregoriano e a polifonia continuam sendo como pilar, principalmente o gregoriano, mas também a polifonia, pilares da música sacra. E, doutor Henrique, qual é a sua opinião sobre o quirógrafo do Sumo Pontífice São João Paulo II no centenário do motu próprio sobre a música sacra? Esse quirógrafo foi escrito 100 anos depois do Trale Solicitudine, né? Então, vale lembrar que ele está fazendo referência ao Trale Solicitudine. Então, é uma continuação da tradição. Não se trata de um documento que rompe com o que via antes, mas que ele digamos, constrói a partir do que já havia antes, né? Então, isso é muito importante, esse link que São João Paulo II está fazendo com São Pio X. E nesse documento ele afirma, né, ele afirma o seguinte, que além do canto gregoriano e da polifonia, a igreja também admite a música mais moderna
E aí entra aquela cláusula, tipo do Instituto Geral do Missal Romano. Desde que respeite-se o espírito litúrgico e o verdadeiro valor dessa forma de arte. Ou seja, gregoriano e polifonia como pilares, né? E a música mais moderna pode entrar? Pode, desde que ela esteja em consonância com a tradição da música sacra, ou seja, não soar profano e por aí vai. O senhor poderia comentar um pouco sobre o seu trabalho, tanto no Canadá como no Brasil, e sobre as composições que tem realizado? Sim. Eu trabalho com composição e com educação musical. Atualmente eu dou aula numa escola católica francófona aqui de Toronto, dou aula de música. E, inclusive, desenvolvi agora um método de teoria musical que está para ser publicado no Brasil. Novidades a vir. E trabalho com bastante composição. Eu tive a oportunidade de compor aqui no Canadá 3 peças para dedicação da Catedral de Montreal. A dedicação de uma igreja é algo bastante raro, assim, quer dizer, só ocorre uma vez por igreja, né? Você tem a dedicação mesmo, você tem depois a cerimônia, né, como dizer, não é rededicação, mas quando você faz grandes reformas, você tem um outro rito também, mas a dedicação mesmo, até onde eu sei, é uma vez por igreja, e a dedicação de uma catedral é mais raro ainda, né, que tem que ser uma catedral não dedicada. A Catedral de Montreal ela tinha mais de 100 anos já, só que como as obras nunca tinham finalizado oficialmente, nunca tinha sido formalmente dedicada. Até que em 2017, centenário de Fátima, né, eles resolveram, não, ok, está feita, vamos agora dedicar. Aí eu tive essa oportunidade, né, de escrever 3 peças para a dedicação da Catedral de Montreal e vários outros trabalhos, tanto na música erudita de concerto, quanto na música sacra especificamente. Por exemplo, esse ano eu recebi uma comissão da paróquia pessoal Senhor Bom Jesus Crucificado, Imaculado Coração de Maria, em Bom Jesus de Tabapuana, para compor uma missa para a festa de São José. Então, eu compus uma missa a 2 vozes, né? Vozes agudas, vozes graves e órgão. E isso foi agora, recentemente, cantado aí no Brasil. Poderia dar algum conselho para músicos e leigos, também para os fiéis, sobre a música, sobre que rumo eles deveriam seguir? O que eu gosto muito de dizer é que a música é uma linguagem, e se você quer aprender uma linguagem, você tem que aprender a ler. É claro que você pode aprender poesia de cor, e tem grandes poetas que realmente sabem muito de cor. Agora, é inegável que você saber ler português vai te ajudar a ler poesia, e cada vez melhor. Então, o que eu gosto de dizer é o seguinte, a música é uma linguagem e você deveria buscar aprender a ler a música. Não necessariamente ser um músico profissional, tá? Mas é uma linguagem que a gente está em contato o tempo todo. Então, se a gente aprender a ler, naturalmente a gente vai ter uma vontade de aprender mais e mais. Então, é como se assim, a partitura me fosse um empurrão, e naquele empurrão a pessoa vai aprendendo mais e mais e mais. Então, assim, o conselho que eu dou é realmente procurar aprender a ler a partitura. Isso é bastante importante e vai servir para diversas coisas na música. Muito bem. Doutor Henrique, a gente vai já se encaminhando para o final, mas a gente gostaria de saber também como os nossos ouvintes podem entrar em contato com o senhor, conhecer mais a fundo o seu trabalho e aprofundar mais sobre música sacra também. E se puder recomendar algum livro, como eles podem adquirir conhecimento sobre a música? Sim, então para entrar em contato comigo, eu tenho um site, www.henriquecoy.com. Tenho também um canal no YouTube, né, youtube.com/henriquecoy. E tenho também, recentemente, fiz um canal no Spotify também. Então podem entrar em contato comigo pelo site. Lá no meu site também tem mais informações sobre música sacra. Você falou sobre leitura.
no meu site tem um pouco que eu falei aqui, tem mais detalhado sobre os princípios da música sacra. No meu site lá tem a parte de composição e tem a parte de educação. Então você vai na parte de educação e vai ter a parte lá sobre música sacra. Então você pode procurar e ler mais sobre a música sacra lá. E para ler a partitura, esse método que eu desenvolvi aqui no Canadá, que vai ser publicado no Brasil, eu acho que vai ser bastante útil. Espero que ele possa fazer muito bem. Doutor Henrique, agradecemos muitíssimo a disponibilidade e estaremos acompanhando pelas redes sociais e pelos canais o seu trabalho mais de perto. Muito obrigado.